Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre julgamento. As pessoas que julgam umas outras, o que é julgamento, como ocorre. Eu não estou falando na questão da lei, eu falo na questão religiosa. Você vai entender quando eu começar a explicar no vídeo. Vem com o Tio Fera. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, existe uma polêmica em torno dessa questão do julgamento. Por que eu estou falando isso? Porque sempre quando vamos denunciar algo que acontece na internet, como por exemplo isso aqui. Sempre os evangélicos ou cristãos, eles vêm com um papo de você está julgando. Eu falar que esses caras que fazem essas palhaçadas na igreja são coisas erradas e que eles estão errados e que não faz parte de Deus e de toda essa questão, não significa que eu estou julgando. Qualquer pessoa que vê essa cena vai pensar da mesma forma. Diferente de eu chegar na igreja, não conheço eles, não os vi, nunca tinha visto uma cena dessa e eu falar, vocês estão fazendo coisas erradas dentro da igreja. Mas aí fica aquela questão, onde está a prova de que eles estão fazendo coisas erradas? Se eu não vi, aí isso é um julgamento. O problema é que as pessoas confundem a história do julgamento porque elas acham assim: não se pode mexer com os ungidos de Deus. Na verdade, as pessoas deveriam substituir, não é questão, deveriam substituir essa frase por não se pode mexer com os pastores famosos, porque existe uma diferença em ser ungido de Deus e ser apenas um pastor famoso. Uma pessoa pode ser muito famosa por pregar heresias, por exemplo, por pregar coisas que não têm base bíblica, ou que não tem nada a ver com a Bíblia. Distorcer palavras, fazer coisas dizendo que é Deus que está mandando fazer. Então, essas pessoas se tornam famosas, o que não quer dizer que elas foram ungidas por Deus. Eu posso simplesmente abrir uma igreja semana que vem, se eu quiser, e aí começar a vir pessoas a frequentar a minha igreja, eu começar a pregar, mas não foi Deus que mandou eu abrir, não foi Deus que me ungiu, não aconteceu nenhum processo desse que Deus faz, então eu não sou ungido de Deus. E a palavra de Deus fala sobre falsos profetas, sobre esses pastores que envergonham o evangelho. A palavra fala sobre isso. O problema é porque as pessoas não leem Bíblia. Elas preferem estar nas igrejas, principalmente as neopentecostais, buscando os falsos profetas. Tudo que esses pastores ou esses falsos profetas falam ou pregam é como se fosse uma verdade absoluta. E aí as pessoas também têm uma questão assim, eles vão muito pelo que eles fazem, né? Ai, mas o pastor fulano de tal, ele faz uma obra grande, ele cura pessoas e tal. Gente, a Bíblia alerta que no final dos tempos, Satanás, o anticristo, ele vai vir fazendo prodígios. Ele vai curar, ele vai fazer todas essas coisas para que as pessoas pensem que ele é Jesus. Ele vai imitar exatamente tudo que Jesus fazia. Uma forma meio tosca, mas vai. E muita gente vai acreditar. A Bíblia fala que
vai abreviar esse tempo para que os salvos não se percam, porque se possível enganarão até os salvos, daí você tira. Estamos lidando com alguém astuto, que é Satanás. Satanás não brinca de ser Satanás, pena que alguns crentes brincam de ser crentes. Tem toda essa questão envolvida. Quando uma pessoa denuncia, como é o meu caso, que denuncio essas palhaçadas que acontecem dentro da igreja, é porque eu tenho zelo pela palavra de Deus. É porque eu quero que a palavra de Deus seja apresentada de uma forma verdadeira, genuína, que ela seja apresentada com respeito. Eu, francamente, não acredito que essas presepadas e palhaçadas que acontecem dentro das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, seja algo que agrade a Deus. Eu acho que as pessoas têm que começar a parar para pensar sobre isso. Também acontece muito dessa questão do não mexa com os ungidos de Deus, porque muitos desses pregadores, esses falsos profetas, eles usam isso em tom de ameaça. Eles falam para os fiéis: não mexa comigo porque eu sou ungido de Deus. E se você mexer comigo, você vai morrer e vai acontecer algo com você. Gente, acorda. Como é que um cara que prega heresia, que faz palhaçada, pode ter autoridade para matar você, por exemplo? Se fosse assim, muita gente já estaria morta, porque o Silas Malafaia, por exemplo, é um exemplo disso, né? De um cara autoritário, um cara totalmente contrário ao que Deus prega. Ele é o oposto daquilo que Deus idealizou como pastor. E muita gente tira onda com ele, e nem por isso ninguém morreu por causa disso. Porém, o que eu vejo é que Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Tanto que eu tenho visto alguns pastores que são desse nível e que têm feito muita presepada e que têm pago o preço. Eu vi um, por exemplo, bem conhecido que sofreu um infarto e foi bater no hospital. Porque com as coisas de Deus não se brinca. Gente, o intuito do vídeo, o intuito do canal, o intuito da minha vida é passar para as pessoas um Deus sem religiosidade. Um Deus onde as pessoas possam adorá-lo, se aproximar dele sem essa presepada, sem essa coisa feia e tosca que infelizmente as igrejas têm se transformado. Eu acho complicado você ficar idolatrando pastores, idolatrando falsos profetas. Até porque a palavra de Deus fala que é preferível obedecer a Deus do que a homens. Então eu não tenho medo de denunciar. O meu amor e a minha dedicação é a Deus. O resto é resto. Fuja desse tipo de coisa. Corra atrás de Deus. Leia a Bíblia. Bem, galera, esse é o vídeo. Beijo do Tio Fera